Olá, bom dia. Para mim, bom dia. Para vocês pode ser uma boa tarde ou até mesmo para alguns, boa noite, né? Porque eu espero que vocês estejam nesse tempo de quarentena, primeiro se cuidando, porque a saúde é muito importante. Depois eu espero que vocês estejam organizando o tempo de vocês, o tempo de estudo, né? Porque as aulas em EAD começaram a semana passada, todas as disciplinas. E com certeza vocês estão cheios de conteúdo para estudar. É importante organizar o teu tempo, o teu espaço onde você vai estudar, o momento de silêncio, de alimentação, para que você também não fique entediado, porque nós estamos acostumados em sala de aula e de repente a gente tem que estudar em casa sozinho. Então, para quem não tem esse hábito de estudar sozinho, só você no silêncio ali, às vezes pesa um pouco. Mas neste momento se faz necessário e importante. Então, cada um se organize, veja o que é melhor, busque informações, gente. O importante é comunicar, mesmo estando aí na sua casa, isolado. Essa é a nossa segunda aula de FHCR, então eu quero dizer para as turmas 91, 92, 93, 94 e 95 que estou muito feliz, mesmo aqui numa sala gravando para vocês, está reencontrando e espero que vocês ouçam isso vindo do meu coração. Também estou passando por esse isolamento, mas nem por isso estou me sentindo sozinha, porque a gente comunica de outras maneiras, né? Vamos então para a aula? Hoje eu trouxe para vocês o nosso livro, porque quando nós fomos dispensados, todo o colégio, devido ao decreto, né? Nós íamos começar a nossa primeira unidade aqui. E todos vocês já sabiam, né? Tem que ter esse material físico, tem que estudar esse material. E depois nós vamos nos organizar como vai ficar. Então, este aqui, eu falando com vocês agora, assim, né, em imagem, este é o nosso livro do 9º ano. Ele é dividido em 3 módulos. Cada módulo tem 3 capítulos. Então, nós estamos aqui, a capa dele, tá? A bússola. Vocês já podem fazer uma releitura do que significa uma bússola. Diálogo interreligioso. Então, nós estamos aqui como pesquisadores, entendendo um pouquinho de como as religiões se organizam. Logo, quando você abre aqui o teu livro, né? Aqui vai estar a divisão, o sumário dele, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, dentro deste módulo 1. Isso é importante, porque cada livro tem a sua metodologia. Então, esse é o livro, é a nossa metodologia dentro de FHCR. Combinado? Vamos lá? Nós começamos, então, no módulo 1, capítulo 1. Semana passada, eu deixei para vocês o material, lá com a coordenadora Carol, da página 4 até a página 11. Eu agora vou fazer uma breve retomada, porque eu não consegui narração no outro slide, estou conseguindo agora. Vou fazer uma breve retomada e vou continuar depois da página 12 até a página 17. Sendo assim, meus queridos, atenção, turmas do 9º ano, nós vamos encerrar, a título de estudo, de dedicação de tempo, capítulo 1 do módulo 1. Comigo? Está todo mundo aqui atento? Vamos lá. Então, nós temos aqui, tá já postado da semana passada, tá? Volta lá, quem está pegando essa aula agora, dê uma olhada, dê uma lida. Atenção, gente, não esqueçam que vocês precisam ter do lado um papel, porque nós não temos caderno. Registra, escreva no livro, sublinhe no livro todas as suas dúvidas, porque vai ter um momento que nós vamos nos encontrar para poder tirar essas dúvidas, né? E poder tocar adiante. Combinado? Então, vamos lá. Observe que na página inicial começam com as árvores, como eu coloquei lá no outro slide. Essas árvores, elas remontam, elas retornam, elas lembram um pouquinho as 4 estações do ano, que vocês com certeza lembraram quais são as 4 estações do ano. Por que isso? Porque o nosso tema são as concepções de história das tradições religiosas. Gente, atenção! Quando falo de tradição religiosa, tá? Aqui, ó, tradição religiosa, nós estamos falando de história, desculpa a minha letra, que a minha letra não, você já sabe que não é tão boa assim, né? E tempo. Isso é história. A história, ela se faz no tempo. Quando começou, como iniciou, quem iniciou um tempo. E ela também tem uma história. Essa história são os registros. Aquilo que foi registrado, que foi pesquisado. Assim também são as concepções religiosas, que também
as concepções religiosas. Isso já está no slide de vocês. Então, vocês não se preocupem tanto em ver os meus rabiscos aqui, tá? Então, as concepções religiosas se dão na história e no tempo. História é aquilo que é registrado, que é visto, que é pesquisado, e no tempo. Esse tempo vai desde a volta no tempo, né? Desde o Egito, desde a Grécia, e vai voltando no tempo. Então, essa é a primeira ideia. Como essas histórias eram passadas? Essas histórias, elas eram passadas, primeiro, como antes não existia papel, hoje a mídia que nós temos, essa história era passada de pai para filho, de geração em geração. Então, essa história, ela era contada por meio de mitos. Nós sabemos muitos mitos, muitos. O livro vai trazer alguns, tá? Mais tarde, em filosofia, vocês vão estudar vários mitos. Essas histórias, elas eram contadas por meio de mitos. Mitos eram narrativas que explicavam um evento que acontecia. Então, tem o mito da criação, o mito da morte, o mito dos deuses, né? E aí, no livro, traz o mito do Sísifo. Né? O Sísifo, aquele que ele quebra o seu combinado com Deus, com o transcendente, e por isso ele é punido. Então ele tem sempre uma punição de subir o morro com uma pedra. Quando ele chega lá no alto da montanha, essa pedra cai e ele volta de novo e ele passa a vida inteira fazendo isso. Então, voltando, as concepções religiosas têm duas formas de trazer a história, de trazer essas religiosidades, que é por meio da história e por meio do tempo. As histórias narram estas concepções das tradições religiosas, aqui ó, das tradições religiosas, por meio dos mitos, narrativas que eram passadas de pai para filho, e essas narrativas então ganhavam uma verdade, tá? Atenção, esses mitos não eram considerados mentira. Porque para aquele momento, aquilo que era ensinado, que era mostrado para os filhos e para toda a geração que viam, eram fatos mesmo. Eles explicavam várias situações que hoje tem a ciência. Mas naquela época, o mito respondia muito bem essas necessidades. Então está aqui. As concepções religiosas organizaram duas formas, vou pegar aqui uma outra caneta, de trazer essa história, essas concepções, tradições religiosas na história e no tempo. E como é que eles fazem isso? De duas formas. Nós temos aqui o modo cíclico, opa, saiu, cíclico, e o modo linear. Linear, opa, é um errinho aqui, deixa eu apagar esse S. Linear, aqui é um R. Linear. Então vamos lá, modo cíclico. Volta lá no texto, no teu livro e dê uma estudada. Modo cíclico. Lembra? Círculo, vai e volta. Então, tem tradição religiosa que ao contar a sua história, vai sempre trazer a história fundamentada dentro da ideia de eu vivo, eu nasci, eu construo a minha história, eu morro. A partir do momento que a matéria morre, eu não morro total, meu espírito volta e eu reconstruo. Eu tenho a segunda chance, então eu estou sempre alternando, eu estou voltando sempre, que é o modo cíclico. Quais são as tradições religiosas que seguem o modo cíclico? São as politeístas. Vou até separar. Teístas. Existem muitas religiões politeístas ainda hoje. Poli, vocês sabem, mais de uma, né? Theo, veio do grego, do latim, Deus, que acredita em vários deuses. Ali no livro traz o hinduísmo, o jainismo. Nós temos também algumas matrizes africanas, que também acreditam em vários deuses. Nós temos bastante o budismo. Então, essas religiões politeístas têm como base da história, da sua concepção religiosa, o modo cíclico. Então, vocês vai no hinduísmo, por exemplo, tem Shiva, Vishnu, e cada um deles tem uma função. São deuses mesmo, que desempenham uma relação com o ser aqui na Terra. Então, as religiões politeístas têm como base a concepção religiosa no modo cíclico. E a segunda que eu falava é a linear. Então, a cíclica e a linear. Então, cíclica, nós vamos lembrar essa ideia, né? E a linear,
que é um segundo modo de estudar as concepções religiosas, da ideia de linha, tá? Da ideia de linha, linear. São aquelas religiões que têm como base o judaico-cristã, são as religiões monoteístas. Voltando na história, vocês lembram que antes o politeísmo era muito forte, né? Com o passar do tempo, Abraão é chamado e Abraão então é o primeiro a formar uma comunidade, um só Deus. Então, com Abraão, são chamadas as religiões monoteístas, vou separar aqui só para vocês entenderem, teísmo, saiu um pouquinho, prof. Monoteísmo, não é separado, é só para vocês entenderem. Que tem como base ali, o cristianismo é monoteísta, o que mais? O judaísmo é monoteísta, são religiões que têm um Deus, que esse Deus ele cuida, esse Deus ele preserva, esse Deus salva. Então, essas duas ideias. Voltando, então nós temos aqui o resumo, mais ou menos assim, dá para vocês pegarem os slides depois, estudando no livro, pontuando, com certeza vocês vão sair muito bem, que é até onde nós chegamos aqui na página 11. Lembrando que na página 11, vocês tinham ali uma atividade para fazer. Essas atividades que estão ali têm a ver com esta situação, com esta retrospectiva, com essa retomada de aula. Na aula 2, que é para a semana que vem, porque sexta-feira é feriado, então, sexta-feira agora vocês descansem, leiam alguma coisa, tira para outra coisa. E para a semana que vem, na sexta-feira é o dia da aula do 9º ano, vocês vão retomar esta aula que eu estou passando agora e vão dar continuidade na página 12. Lá na página 12, que está lá no slide que vocês vão pegar, está escrito os povos e o sagrado. Por quê? Toda essa concepção religiosa, todo o tempo e história, ela se acontece na relação do ser humano com Deus, com ele mesmo e com a natureza. Todas esse modo linear e cíclico, eles estão relacionados, tá, a uma convivência do ser humano com ele, com o próximo, com o transcendente e com a natureza. Então, a partir de agora, nós vamos trazer um pouquinho como é que o ser humano agora relaciona com a natureza. O que essas tradições religiosas, nas suas concepções religiosas, traz em relação a esse convívio do ser humano e a natureza, que já é a aula 2, tá? Tá aqui na página 12, nós temos aqui primeiro a doutrina espírita, que tem como fundador o Allan Kardec, nós chamamos os segmentos, né? Eles não se consideram religião, eles falam que é uma filosofia. Mas os estudos trazem informações que eles colaboraram, contribuíram muito com todo o estudo das tradições religiosas. Então, os kardecistas, eles, aqui nessa página, traz um aspecto muito bonito que vocês vão ler com calma, tá? Na página 12, onde uma das bases da tradição espírita é dizer que o ser humano ele precisa cuidar da natureza. Talvez tudo isso, que fazendo uma reflexão agora, tudo isso que a gente está vendo agora acontecendo, será mesmo que não tem alguma coisa? Será que as religiões, as tradições religiosas, todas elas já não vinham pontuando, mostrando? O ser humano, aqui o Allan Kardec traz um trecho que ele fala que a Terra produz o necessário que cada ser humano precisa, o necessário. Mas o ser humano, na sua ganância de querer mais, ele quer o supérfluo, aquele que não é mais o necessário. Ele quer mais, mais e mais. Então, Allan Kardec fala que essa ganância em querer o supérfluo, isso prejudica, atrapalha um pouco a minha religar com o transcendente, corta um pouco. Então, a natureza, ela é sábia. Está aqui na página 12. A natureza é sábia, ela produz aquilo que o ser humano precisa. Só que, devido à ganância e outras coisas mais, a gente acaba, então, usando o desnecessário. Está na página 12, vocês vão estar lendo ali, que fala, então, aqui, está no Livro dos Espíritos. Logo abaixo, nós temos primeiro o Espiritismo, kardecista, né? Espiritismo. E depois nós temos o Budismo. E com o passar de nosso estudo, o livro vai ampliando essas tradições religiosas. Isso é a aula 1 e aula 2. Então,
para a doutrina espírita, a natureza produz o necessário. É o que nós precisamos, que o ser humano precisa. No entanto, aqui está a diferença. O ser humano busca sempre o supérfluo, aquilo que ele não precisaria, ele vai acumulando. Isso vai contra toda a doutrina, né? Que está lá no livro dos Espíritos, do Allan Kardec, dos ensinamentos para os espíritos. O budismo já vai trazer a questão do caminho do meio. O budismo é uma religião oriental. Lá eles trabalham muito a questão do interior, como eu me relaciono comigo e me relaciono com o outro. Então, na tradição budista, vocês prestem bem atenção nessa roda que está aí na página 12, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caminhos. Eu vou ler rapidinho para vocês situarem aí na hora do estudo. Consciência correta, ação correta, intenção correta, modo de vida correto, esforço correto, concentração correta, fala correta e compreensão correta. Vocês percebem? Então, para um bom seguidor do budismo, ele precisa observar estes 8 caminhos, que aí no livro tem o nome de caminho óctuplo, proposto por Buda. Eu, como uma boa seguidora, ou qualquer pessoa como um bom seguidor, se ele observar essa roda, esses caminhos, ele consegue aquilo que eles chamam de perfeição, de alcançar a perfeição. Logo embaixo, na página 12, tem 2 atividades. Vocês, por favor, respondam no livro, anotem. Depois vocês vão fazer a leitura também de como outras concepções religiosas fala em relação ao cuidado com a natureza. Aqui, ó, o cuidado com o mundo. Nós temos um depoimento aqui de foi do Globo do Rio de Janeiro, o jornal, né, que traz um pouquinho a experiência do protocolo de Kyoto. Um grande evento que aconteceu, onde os líderes reunidos tomaram algumas ações, né? Isso foi para a ONU também, e isso foi então pedido que os líderes de cada nação observassem. E todo aquele protocolo de Kyoto, que nós vamos ver isso nas aulas seguintes, esse protocolo, ele trata exatamente disso. Como é que eu tenho que cuidar do meu lixo, como é que eu tenho que tratar daquele espaço onde eu vivo, daquele mini mundo, daquele micromundo, para que esse mundo, planeta Terra, tenha realmente esse equilíbrio. Então, vocês vão ler a leitura. Na página 14, nós vamos trazer também a fala do teólogo Leonardo Boff. Estou quase encerrando esse primeiro momento. O Leonardo Boff, ele traz alguns conceitos que eu quero que vocês leiam, essa questão da página 14 e página 15, onde o Leonardo Boff traz alguns conceitos. Tudo isso para trazer para vocês, para mostrar para vocês como é que as tradições religiosas se organizam dentro daquilo que é pregado, daquilo que é ensinado, mas ao mesmo tempo a preocupação com o meio em que se vive. Então aqui o Leonardo Boff, ele traz o conceito de antropoceno, tá? Homem, ser humano. O homem é o centro. Então, essa ideia, né, que eu sou o centro e tudo gira em torno de mim. E ele traz a outra ideia de ecoceno. Aí, o homem, o ser humano, aqui no caso, o ser humano, ele não é mais o centro. Ele tem que estar em harmonia com a natureza. Essa é a ideia, eu diria, das tradições cristãs. As tradições cristãs, eles trazem essa ideia, esse equilíbrio. Então, vocês leiam com calma, tá? E ele faz uma crítica a essa postura, que sim existe. Não é uma ideia do teólogo Leonardo Boff, porque ele acha, não. É o comportamento hoje do século XXI, século XX, século XXI, em que o ser humano, o homem, lembra na Espírita, em que o Allan Kardec falava que a natureza produz o necessário e a gente quer o supérfluo? É a ideia que o Leonardo Boff traz aqui, mas com outros aspectos, tá? Falando dessa mesma ideia. Dê uma lida nessa página 14 e 15 e aqui embaixo vocês também respondam sozinhos, anotem no livro. Na página 16,
E aqui, para encerrar a 17, o capítulo já vai fechando as ideias, né? Essa primeira ideia do capítulo 1, do módulo 1. Encerrando a ideia, vai trazer exatamente isso que o Leonardo Boff traz para a discussão, para que nós possamos pensar, né? Realmente, o ser humano usa só o necessário? Será que nós só temos em volta de nós aquilo que a gente precisa para a nossa sobrevivência, para ter uma vida com equilíbrio? Ou será que nós estamos acumulando coisas que benefício que traz para o ser humano enquanto ser, imagem e semelhança de Deus? Enquanto ser que convive num universo que não é só meu, mas eu tenho que partilhar com toda a comunidade. Então ele vai trazer um pouquinho aqui, século XX e século XXI, né? Olha aqui. Gente, olha essa imagem da página 16. Não parece com o momento agora? Com o Covid-19? As pessoas usando máscara, tudo bem, aqui é uma realidade lá no Japão, 2013, por causa da poluição. Lá eles estão acostumados a usar máscaras. Para nós agora é um aprendizado. Eu estou sem máscara porque eu estou falando com vocês. Mas o meu ajudante aqui, o Alisson, está de máscara. Álcool na entrada do colégio. No seu prédio também deve ter álcool. Você vai encontrar com pessoas na rua agora, como eu encontrei vindo para cá, de máscara. Então, por que isso? Aqui na página 16 já traz. Então, vocês dêem uma lidinha, faz esse paralelo, né? O que as tradições religiosas nos faz pensar. São tradições antiquíssimas, tem todo um aprendizado, todo um estudo em cima disso. E hoje, o que a gente faz? E encerrando, na página 17, que encerra o nosso capítulo 1 do módulo 1, nós temos aqui essas 3 esfinges, e aqui do lado, que é as 3 esfinges de biquíni, tá? do espanhol Salvador Dalí. Vocês vão prestar atenção, olhar com calma, e eu quero que vocês façam as reflexões de vocês, respondendo a 1, 2 e 3. Meus queridos, de verdade, para essa aula 1 e aula 2, que eu fiz a retomada hoje, o importante é que vocês realmente tirem esse tempo. Pegue o teu livro, coloque do teu lado, escute o que eu estou mais ou menos delineando para vocês, anote, registre, não deixe de registrar. As próximas aulas, talvez teremos alguma atividade avaliativa, estou me organizando nisso. Mas eu desejo para vocês um momento muito importante de crescimento interno. Crescimento aqui dentro, tá? Aproveite esse momento para ficar em casa e analisar, pontuar aquilo que é importante para você, seus sentimentos, tá? Estou com saudade. Muita saudade de chegar na sala e pegar aquele barulho. Oi, turma, estou com saudade. Mas logo, logo, com certeza, eu acho que isso vai estar... Nós vamos estar esbarrando aqui no colégio de novo, ó. Fiquem com Deus, bons estudos e nos aguarde.